Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Graça e paz, meus queridos. Muito bom dia para você neste domingo que nós escolhemos para estar estudando a palavra de Deus. Estamos inaugurando também assim um novo tempo, onde nós vamos estudar a palavra de Deus, né? A Bíblia, estudando a palavra de Deus juntos.
o que nós fazíamos, né, na escola bíblica dominical, quando nos reuníamos no templo, nós vamos fazer agora também nas nossas casas. Então, a cada domingo pela manhã, nós teremos assim um tempo de estudo da palavra de Deus, a Bíblia. Vamos estudar juntos? Essa é a ideia. Então vamos lá, vamos continuar estudando a palavra de Deus juntos. É interessante a gente lembrar que nós começamos uma série de estudos na nossa escola bíblica falando a respeito de andando nos passos de Jesus. E nós começamos exatamente vendo qual era a importância, qual era o significado de nós estarmos andando nos passos de Jesus. Nós vimos ali que para sermos discípulos verdadeiros de Jesus, precisávamos então estar andando, seguindo os seus passos, seguindo as suas instruções. Então, nesse tempo de a Bíblia, vamos estudar juntos, que é o tempo em que vamos estar lendo, vendo textos da palavra de Deus e aplicando às nossas vidas, nós vamos continuar com essa série de estudos. E quando nós tivermos a condição de voltarmos para o nosso templo, para as nossas salas, dependendo de onde nós paramos, nós vamos continuar. Vou estar disponibilizando assim o texto, né, a apostila em PDF, que alguns irmãos já têm essa apostila, mas vou estar disponibilizando no grupo da igreja para que você possa estar acompanhando os nossos estudos juntos da palavra de Deus, certo? Se você tem a sua apostila em papel, né, que foi distribuída logo no comecinho se eu não estou enganado, logo no comecinho de fevereiro, final de fevereiro, início de março, né, que nós estaremos estudando. Então pega a sua apostila, nós vamos para a lição número 2, porque a primeira lição a gente viu sobre por que seguir os passos de Jesus. Quais eram as ideias que nos levavam então a nos tornarmos discípulos que seguiriam os passos de Jesus, ok? Muito bem, então hoje, nesse tempo de vamos estudar a Bíblia juntos, né? Vamos estudar juntos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ver sobre uma das lições que Jesus deixou para todos nós e que nós precisamos estar aplicando também à nossa vida. E a lição número 2 que nós estudamos, que nós vamos estudar, diz assim: andando em humildade como Jesus. Andando em humildade como Jesus. Então, como nós aprendemos, né, naquele texto de Mateus capítulo 11, versículo 29, que diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, é um texto que vem daquele convite clássico que Jesus faz, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus Cristo, nosso próprio Senhor, ele se colocou nesta ideia de se mostrar como alguém que é humilde. E essa palavra humilde, juntamente com a palavra manso, ela tem a ver com a ideia de entendermos as nossas responsabilidades, né, e de vivermos conforme aquilo que Deus tem determinado para cada um de nós. A princípio, aquilo que nós podemos compreender no texto bíblico. Mas muito bem, já que nós temos esse texto bíblico como referência, né, aprender de mim, a gente entende que a cada dia da nossa vida nós vamos aprender mais de Jesus. Então, vamos olhar para este lado da vida de Jesus e vermos quais são os ensinos que servem para nós podermos também estar aplicando, para nós podermos andar em humildade como Jesus andou. Eu penso que para nós podermos começar assim a andar em humildade como Jesus andou, a primeira coisa que nós precisamos é definir muito bem o que é humildade. O que é humildade? Diferentemente do que muitas pessoas colocam por aí, dizendo que
ou se apresentando como pessoas humildes, né? Diz assim, porque a pessoa humilde é aquela pessoa que não tem recursos materiais, não tem recursos financeiros. É uma pessoa que tem uma roupa só, é uma pessoa que anda praticamente suja, né, barbuda, é uma pessoa que anda assim porque não tem nada, não tem outro lugar. Muitas vezes, infelizmente, no nosso contexto social, nós confundimos a questão da pobreza, a pobreza dos recursos, a pobreza dos materiais, a pobreza econômica, com a ideia de humildade. Uma pessoa que está nessas condições que eu acabei de citar para vocês, ela não é humilde, ela é pobre. Ela é pobre. E a ideia de pobreza muitas vezes pode passar também por aquela questão de ser pobre, né, e estar muito próximo daquela situação em que, no limite da pobreza, a pessoa não tem nada realmente na sua vida. Isso não tem nada a ver com humildade. É importante que nós venhamos entender e diferenciar este conceito. Humildade, conforme Jesus nos ensinou, conforme ele viveu, não tem nada a ver com essa ideia do conceito social, político, econômico de pobreza. Humildade tem que ser visto por cada um de nós como uma atitude, uma característica, um atributo que a pessoa possui, certo? É nesse sentido que nós precisamos entender o que vem a ser humildade. Podemos também trazer uma definição de humildade sobre aquela qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades, sem arrogância, prepotência ou soberba. A humildade é um sentimento de extrema importância, porque faz com que a pessoa reconheça as suas próprias limitações com modéstia e ausência de orgulho. Se nós pudéssemos trazer então esta ideia clássica de humildade, seria nesse sentido que nós estaríamos abordando. A humildade como este sentimento que faz com que venhamos reconhecer as nossas limitações e venhamos assumir as nossas responsabilidades sem arrogância, sem prepotência ou sem soberba. Nesse sentido, dá para nós entendermos então o que é humildade. Por isso que muitas vezes a humildade, ela pode estar atrelada à ideia de mansidão. Apesar de que eu particularmente vejo mansidão como uma coisa, humildade como outra. E, inclusive também, quando nós estudamos sobre o fruto do Espírito, quando a gente começa a estudar sobre o fruto do Espírito, aquelas 9 características que nós cristãos devemos desenvolver na nossa vida, pedir ao Senhor para que possa ser desenvolvido em nós, lá no fruto do Espírito, há uma característica que fala sobre a humildade e uma que fala sobre a mansidão. Por isso que eu, particularmente, não gosto de atrelar a ideia de humildade com mansidão. Porque eu penso que mansidão é um estado do ser da pessoa em que ela passa a respeitar, ela passa a cuidar, ela passa a ser amável e dócil para com o próximo. E humildade tem a ver com o reconhecimento das suas limitações, assumindo assim as suas responsabilidades, sem arrogância, sem prepotência, sem orgulho. Ok? Então, feito essa introdução, a gente pode começar a pensar a respeito deste ensino de Jesus, de podermos viver como Jesus viveu, vivermos em humildade. E aí poderíamos então buscar o texto que encontramos em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 6, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
Pego este texto como base, um texto do apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, e é interessante nós lembrarmos que Paulo fala exatamente da supremacia de Cristo, mas ele começa, para falar da supremacia de Cristo, ele vem falar deste momento da humilhação ou da humildade de Jesus, para que ele pudesse alcançar assim a sua supremacia. E Paulo fala isso para aquela igreja, né, a igreja de Filipos, e ele escreve essa carta quando estava na prisão. Então, exatamente num lugar de, muitas vezes, de tristeza, num lugar onde a pessoa se sente completamente humilhada, completamente travada, bloqueada, Paulo então traz essa ideia de que precisamos desenvolver o mesmo sentimento que Jesus Cristo tinha, principalmente no aspecto de ser humilde. É importante nós lembrarmos, meus queridos irmãos, que a gente lê esse texto, né, de Filipenses, porque muitas vezes a gente pensa em Jesus somente depois que ele nasceu, ele viveu aqui na terra durante esses 33 anos e alguns meses, depois morreu, ressuscitou, ficou mais um tempo com os seus discípulos e depois voltou aos céus. E aí então a gente passa a atribuir, podemos dizer assim, algumas questões a respeito de Jesus, sobre a presença de Jesus, sobre o poder de Jesus, sobre a autoridade de Jesus, a partir desse tempo em que ele nasceu e viveu aqui na terra. Nós temos que nos lembrar que Jesus Cristo, o nosso Senhor, se nós que somos crentes, que somos cristãos e acreditamos na Trindade, na Triunidade, nós temos que nos lembrar que Jesus Cristo estava no início de todas as coisas com Deus. É importante lembrarmos que Jesus Cristo já existia como Deus desde toda a eternidade passada. Ele, podemos assim dizer, experimentou todas as indescritíveis glórias do céu. João capítulo 17, versículo 5, fala exatamente sobre isso, quando Jesus falava deste relacionamento, desta união com o Pai. Então nós entendemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são Deus, um único Deus, e eles estão juntos. Lá no livro do Gênesis a gente lembra, na narrativa, né, que foi colocada no livro do Gênesis, quando há aquele momento da criação de todas as coisas, quando Deus fala, façamos. Ele poderia ter dito assim, eu vou fazer, mas ele falou, façamos, colocou na ideia de plural, e isso nos traz a ideia não só de pluralidade, de um número maior de pessoas, mas também de um número de pessoas ativas. Então façamos, né? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando todas as coisas. E Jesus estava aí. Jesus, então, ele estava no início com Deus, ele criou todas as coisas com Deus. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É importante nós lembrarmos isso para nós podermos começar a entender um pouco desta característica da humildade de Jesus. Da humildade de Jesus como o reconhecimento das suas responsabilidades, assumindo-as assim, sem orgulho, sem prepotência, sem arrogância e, acima de tudo, entendendo a sua missão e cumprindo assim também essa missão, mesmo com as suas limitações. Porque quando Jesus ele encarnou e veio a se tornar ser humano, né, ele também passou a desfrutar de algumas das limitações de nós, seres humanos. Ele não deixou de ser poderoso, ele não deixou de ser Deus, mas ele também passou a entender e a desfrutar de algumas dessas limitações. Por exemplo, Jesus teve sono, Jesus teve fome, Jesus teve sede, né, e algumas outras que nós podemos ver. Jesus ficou cansado, que são características tipicamente humanas. Ok? Então, é importante. Para podermos, assim, começar a entender o aspecto que o apóstolo Paulo estava colocando a respeito de Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, falando que nós temos que buscar ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, porque ele, mesmo sendo Deus, não desejou, não subsistiu de forma alguma
e não quis brigar para estar no lugar de Deus. Muito pelo contrário, ele se tornou humilde e ele veio cumprir a sua missão, a qual ele mesmo havia proposto em cumprir. Ok? Então, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele, na sua atitude de humildade, na sua vida de humildade, ele abriu mão de toda a sua glória, da eternidade, da sua glória nos céus, para poder estar aqui com todos nós, seres humanos, né, que somos finitos, que somos limitados. Ainda assim, enquanto Jesus Cristo andou por esta terra, enquanto Jesus Cristo viveu na terra, ele de maneira nenhuma reivindicou o papel ou exigiu que todos o respeitassem, dizendo: eu sou Deus e vocês têm que me obedecer. Até porque é importante nós salientarmos isso, né? E isso nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre a cultura e a história de Jesus, é que os judeus estavam aguardando, né? Eles tinham a ideia de que o Messias, o libertador, seria então uma pessoa que nasceria num berço, podemos assim dizer, de ouro, né? Que nasceria de uma família de reis, uma família, podemos assim dizer, rica, e ele assumiria o seu lugar e traria a libertação a Israel, como aconteceu quando Davi assumiu como rei, quando Salomão assumiu como rei, né? E até como quando Saul também assumiu como rei, que Saul foi o primeiro rei de Israel, trazendo assim uma libertação, podemos dizer, política, geográfica, né? E econômica, porque lembremos, quando Jesus veio ao mundo, ele veio no período do domínio do Império Romano. Então os judeus estavam sendo constrangidos e estavam sendo dominados por Roma. Mas durante a vida de Jesus aqui na Terra, em momento algum você observa nas suas palavras Jesus Cristo dizendo, tipo assim, reivindicando, dizendo: eu sou o rei, então vocês têm que me respeitar, vocês têm que se ajoelhar. As pessoas fizeram algumas coisas parecidas, mas por vontade própria. Quando Jesus entra em Jerusalém, então, que as pessoas colocam folhas de palmeiras, né? E cantam Hosana ao que vem em nome do Senhor, eles estavam fazendo isso por vontade própria, não a pedido de Jesus, mas por reconhecimento. O fato é que em momento algum Jesus usou da sua prerrogativa de Senhor dos senhores, Rei dos reis. Enquanto estava aqui na terra, ele jamais usou isso para poder amedrontar, para poder intimidar ou para poder exigir que as pessoas o respeitassem. E mesmo assim, as pessoas sempre o desrespeitaram. Algumas pessoas, né, desrespeitaram, agrediram com palavras, e no momento da crucificação ele fala: se o Senhor é rei, então desce dessa cruz, né? Mostra, sai dessa cruz, que aí nós vamos crer. Quer dizer, eles estavam exigindo uma posição, uma postura de Jesus, para que pudessem crer que ele realmente era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, se ele fizesse aquilo que eles queriam, né, que os seres humanos queriam que ele fizesse. Mas a gente precisa entender que Jesus, em momento algum, reivindicou o papel, nem exigiu esta glória. Ele nunca usou a sua divindade como pretexto de autopromoção ou autoproteção. Sabe por quê? Porque Jesus escolheu nos amar. Jesus escolheu nos amar. Amar o seu povo, a fim de servir aos outros. Jesus não usurpou autoridade. Jesus escolheu amar o ser humano, Jesus escolheu ajudar o ser humano, abençoar o ser humano, cuidar do ser humano, e ele jamais usou e usurpou essa questão da sua autoridade, da sua divindade. No versículo 7 e 8 do capítulo 2 de Filipenses, nós continuamos lendo, e o apóstolo Paulo diz assim, antes, né, ele falando a respeito de Jesus, ele diz, antes ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens,
e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nesses textos, né, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8, nós encontramos algumas atitudes de humildade de Jesus. Atitudes que nós precisamos entender e estudar, por isso que nós estamos fazendo este momento a Bíblia, vamos estudar juntos, né? A gente precisa, ao estudar essas atitudes, nós precisamos aprender a praticá-las na nossa vida. É claro que entendendo o princípio, né, entendendo a essência da atitude de Cristo e aplicando nos nossos dias. A primeira atitude de humildade de Jesus, né, que nós podemos perceber, retirada desse texto de Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 8, é que Jesus desceu da glória para a humildade. Jesus desceu da glória para a humildade. É aquilo que eu falei anteriormente, agora estou dando uma ênfase, né? No momento em que Jesus Cristo deixou o trono celeste, até o momento em que ele ressuscitou, Jesus viveu uma vida não de glória, mas de humildade. Jesus deixou toda a sua glória na eternidade, nos céus, e veio até nós, seres humanos. E ele viveu conosco aqui. E ele passou pelas coisas que nós passamos. Como eu disse, Jesus, né, ele não deixou de ser poderoso, mas ele também experimentou algumas questões, algumas limitações que nós seres humanos temos, como fome, sede, cansaço. Né? Jesus dormiu em alguns momentos, dormiu lá na polpa do barco. Né? As pessoas, nós temos relatos da vida de Jesus que mostram como ele viveu plenamente esta humanidade, esta vida humana que nós temos. Por isso que nós podemos dizer que Jesus compreende muito bem algumas coisas da nossa vida. Jesus compreende muito bem quando nós passamos por momentos de dificuldades, quando nós passamos por momentos de incertezas, de dúvidas, de tristeza, de angústia, porque foram momentos que Jesus também experimentou. E isso tem a ver exatamente com a escolha que ele fez de deixar a sua glória e viver humildemente aqui na terra. Então, meu querido, Deus, o Criador, andou sobre o próprio planeta que ele pessoalmente criou, né, que ele chamou à existência. Jesus Cristo, né, o Criador, andou no planeta que ele mesmo criou, que ele chamou à existência. João, capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, é um texto do evangelista que retrata muito bem esta ideia, né, de Jesus deixando a sua glória para viver de uma forma humilde aqui na terra. Diz assim: o verbo estava no mundo. Né? Lembra do texto lá de João 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Este termo verbo é traduzido por, que é a palavra grega logos, que é traduzido por palavra. Né? E esta é uma palavra ativa, uma palavra dinâmica, uma palavra que tem um poder. Lembra que lá no Gênesis, né, quando Deus criou todas as coisas, né, Deus, e a gente entende, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando eles criaram todas as coisas, o que acontece? Com exceção do homem e da mulher, todas as coisas foram criadas pela palavra. Haja luz, houve luz. Haja separação da terra e água, houve separação da terra e água. Haja os animais assim, ou haja as plantas assim, ou aconteceu. Apenas o homem e a mulher foram criados de maneira diferente, porque eles foram criados com as próprias mãos, com o fazer de Deus, podemos assim dizer, que soprou na narina do homem, né, o fôlego de vida. Então Deus criou, fez, formou, moldou e deu vida a este ser humano, a Adão, e depois ele veio e fez Eva. E assim esses dois, os nossos pais, né, Adão e Eva,
fizeram com que a humanidade pudesse proliferar, crescer, né? Então, olha só, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele. E aí, agora, quando o João fala que o Verbo estava no mundo, está falando assim, olha, o Verbo está aqui, no nosso mundo, na nossa realidade. Nesse mundo, nessa realidade que foi feito por ele. Mas, aí ele coloca ali dizendo que o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. É importante nós entendermos esta primeira característica da humildade, ou a primeira atitude de humildade de Jesus, que deixou, né, que desceu da sua glória para a vida, para uma vida humilde aqui na terra com os seres humanos. Em vão, tentamos imaginar a humilhação de ser o Rei dos Reis caminhando por uma rua movimentada e não ser reconhecido por ninguém. Ninguém se importou. Jesus viveu sendo mal entendido, sendo rejeitado, sendo perseguido. Por isso que ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Né? Diferentemente do que a gente vê hoje. Né? Enquanto Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deixou a sua glória para viver a humildade no meio dos seres humanos, nós encontramos seres humanos, pessoas finitas, limitadas, que vivem o tempo todo procurando autopromoção, procurando ser reconhecido pelas pessoas, querendo que as pessoas o reconheçam, querendo que as pessoas respeitem a sua autoridade, e elas brigam, batem na mesa e dizem porque eu sou assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o líder tal, eu faço isso, e tem que me respeitar. Não é a atitude de Jesus. Isso é uma atitude de autoritarismo, uma atitude descabida que muitos seres humanos estão tomando para tentarem se colocar na posição de ser alguém no meio da multidão. Jesus Cristo, mesmo não sendo reconhecido, não sendo compreendido e muitas vezes sendo perseguido, né, e rejeitado no meio da multidão, ele de maneira nenhuma, em momento algum, ele reclamou, ele exigiu que fosse dado a ele o reconhecimento como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Por quê? Porque ele deixou a sua glória para a humildade. Então, a primeira atitude de humildade de Jesus é essa. Ele desceu da glória para a humildade. Jesus, então, ele desceu, né, de mestre para servo. É a segunda atitude de humildade de Jesus. E é muito interessante isso, né, irmãos? Porque a gente celebra, né, nós comemoramos no Natal o nascimento de Jesus e comemoramos na Páscoa a morte e ressurreição de Jesus, né? A gente muitas vezes esquece que dos 12 até os 30 anos, né, que foram praticamente ali esse tempo de silêncio, onde não há nenhuma narrativa bíblica a respeito desta infância, adolescência e juventude de Jesus, né, esses 18 anos, né, de 12 aos 30 anos, 18 anos de tempo de silêncio, nós achamos assim, tipo assim, Jesus, ele ficou aqui em stand-by e está aqui. Aí quando deu 30 anos, Jesus voltou. A gente esquece que Jesus viveu normalmente no meio das pessoas. Jesus submeteu a obediência aos seus pais terrenos. Jesus aprendeu uma profissão, porque ele foi chamado de filho do carpinteiro, ele também era carpinteiro, e era normalmente assim que o filho que era primogênito numa casa, ele muitas vezes assumia a profissão do pai para poder estar ajudando também no sustento da sua casa. Então a gente vê este Jesus Cristo, né, que deixou aquela postura de mestre, de senhor, de rabi e se tornou servo. E em vários momentos da vida de Jesus nós vemos atitudes de servo de Jesus. Jesus, que era para ser servido, mas ele estava, em muitas vezes, e na maioria das vezes, servindo as pessoas, servindo aqueles que estavam ao seu redor. Então, durante os seus anos, né, podemos dizer assim, desse tempo de silêncio, Jesus ele se relacionou, ele se envolveu com as pessoas que estavam ao seu redor,
prestando obediência aos seus pais, respeitando também as leis e as tradições judaicas, né, principalmente naqueles dos ensinos religiosos. Então, durante esse tempo, depois assim, Jesus começa, né, ali podemos dizer, na narrativa de João, que o primeiro milagre de Jesus e o início do seu ministério foi exatamente numa festa de casamento, onde a família de Jesus havia sido convidada exatamente por serem amigos. Né? Então Jesus estava numa festa de casamento e ali realiza o seu milagre. Então, se a gente observar o ministério de Jesus, a vida de Jesus, né, essa segunda atitude de humildade que deixou ser mestre para ser servo, a gente vê que durante os seus anos de ministério público ele demonstrou a humildade com seu estilo de vida. Com quem ele se associava? A quem ele servia? Jesus gastou tempo e ministrou a pecadores, coletores de impostos, mendigos, leprosos, cegos, aleijados, prostitutas, gentios estrangeiros. Quão diferente era o humilde Jesus dos orgulhosos e pomposos fariseus e mestres da lei daquela época. Os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, ficavam nas esquinas para olhar e criticar as pessoas, julgar as pessoas, porque eles se achavam superiores às pessoas. Diferentemente disso, Jesus ele fez o contrário. Ele se envolveu com as pessoas para ajudá-las. Essa atitude de Jesus de deixar de ser mestre para ser servo, para servir, é algo que deve estar sendo vivenciado, experimentado por cada um de nós. A essência do ensino aqui é que ser humilde é ser servo. Ser humilde é ser servo. É ser servo. É servir. Muitas vezes nós estamos nas nossas igrejas, nas nossas comunidades cristãs, e a gente muitas vezes se acha naquela posição de que eu preciso ser servido. Pelo que eu conheço, pelo tempo que eu tenho de conhecimento, pelo tempo que eu tenho de vida cristã, pelo tempo que eu tenho de estudo da Bíblia, eu tenho que ser servido, as minhas ideias têm que ser sempre aceitas. Lembra lá da primeira coisa? Jesus, não, mesmo sendo ele Senhor dos Senhores, ele não reivindicou esse título. Pelo contrário, ele realmente se humilhou. Então, a essência da primeira atitude de Jesus significa nos apropriarmos do verdadeiro sentido de humildade. E a segunda essência, né, podemos dizer assim, da segunda atitude de humildade de Jesus é ser servo. É ser servo. É servir. Meus queridos irmãos, nós fomos salvos para servir. É por isso que muitas vezes, por causa da ignorância, da arrogância, por causa da prepotência, do orgulho que existe no coração do homem, gerado pelo pecado, é que nós encontramos muitos problemas, muitas discussões, muitas brigas, muitas divisões dentro da igreja. Porque algumas pessoas acham que ela tem que ser servida por outras. E vice-versa. E não é isso. Quando nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos submissos a Jesus. E nós nos tornamos servos do Senhor Jesus e servos uns dos outros. Por isso que o apóstolo Paulo, né, nos seus ensinos, tanto em Filipenses quanto em Colossenses, ele fala a respeito de nós estarmos pensando não só em nós mesmos, mas pensando nos outros, tendo a mesma atitude, o mesmo sentimento de Cristo Jesus em estar sendo servo, servindo aos outros. Quantas vezes você foi, podemos dizer assim, convocado para poder servir ao Senhor, né? E você servir ao Senhor, servindo aos outros, e você disse não. Você se colocou, não vou fazer isso. Existem coisas que só você tem. Existem dons espirituais, existem habilidades especiais que só você tem. E você pode muito bem usar essas habilidades, esses dons, usar a sua história de vida para poder servir ao Senhor e servir aos outros. Quando nós nos colocamos na posição de servo, nós estamos
abençoando a igreja do Senhor. E eu já disse isso, né, em algum momento nos nossos estudos na escola bíblica, que os dons espirituais, eles servem para engrandecer a Deus e abençoar a igreja, e não para te promover, e não para dizer que você é melhor, que você é mais, que você é isso, que você é aquilo, porque não é isso que Jesus Cristo viveu e ensinou. Muito pelo contrário. Ele deixou toda a sua postura de mestre, porque ele é mestre, para servir. Ou seja, ele nos mostrou o valor de servir uns aos outros, com humildade. A terceira atitude de Jesus, que demonstra a sua humildade, é que Jesus desceu da vida para a morte. Jesus desceu da vida para a morte. Podemos dizer assim, como ato final, né, de humildade, o Filho de Deus desceu da vida para a morte. Aquele que era identificado como autor da vida, conforme Atos capítulo 3, versículo 15, voluntariamente se entregou, se submeteu à morte nas mãos dos ímpios. Por isso que o apóstolo Paulo faz a narrativa, né? Lá no versículo 8. A si mesmo se humilhou, ou seja, reconheceu a sua responsabilidade, sem orgulho, sem arrogância, sem prepotência, e assumiu. Qual era a responsabilidade de Jesus? Buscar e salvar o que se havia perdido por causa do pecado. Então ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aquele que tinha vida em si mesmo, voluntariamente abriu mão da sua própria vida para morrer por pecadores indignos, como eu, como você. Jesus, o autor da vida, aquele que gerou a vida, aquele que soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, dando a existência a este homem, aquele que gera a vida e nos dá a existência, este Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor Altíssimo, ele então escolhe voluntariamente se entregar para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Olha que coisa que muitas vezes, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios que o evangelho é loucura para os que perecem, porque as pessoas não conseguem compreender a dimensão, e muitas vezes é difícil a gente tentar entender a dimensão. Como que uma pessoa, né, um ser, alguém, um Deus, escolhe deixar toda a sua glória, deixar todo o seu a sua majestade, podemos assim dizer, descer, se misturar no meio dos homens e morrer por eles, mesmo sendo rejeitado, maltratado e humilhado pelos próprios homens. Esse é o mistério da graça. Esse é o mistério do amor de Deus. Um Deus que nos amou primeiro, antes mesmo de conhecermos o sentido desta palavra. Então, meus queridos, esta atitude de Jesus Cristo, essa terceira atitude de Jesus, que mostra a sua humildade, né, nos ensina o grande valor de que precisamos, ao servir as pessoas, ao servir ao Senhor, ao servir à igreja, ao servir, nós precisamos fazer isso com vida, com vitalidade, com alegria no coração. Por isso que o apóstolo Paulo, em vários momentos, também incentivando a igreja, e ele escreveu essa carta aos Filipenses, né? E essa carta é uma carta que também estimula a alegria. Para encerrar assim, então, o nosso estudo, né, de andando os passos de Jesus, andando em humildade como Jesus andou, eu quero fazer uma pergunta para que nós possamos então tentar pensar e responder. E essas respostas, elas serão particulares, né? Serão dadas por cada um de nós. Você não tem que me responder ou mandar, você tem que pensar e você tem que responder, sabe para quem? Para Deus, para Jesus, não para mim. Então, olha só, pensando naquele texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5, né? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, ou de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? De acordo com esse texto, nossa atitude
o ensinamento que nós aprendemos ali é que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. Uma atitude de humildade. Humildade na ideia de reconhecermos nossas responsabilidades sem arrogância, sem orgulho, sem prepotência, assumindo nossas responsabilidades, também reconhecendo nossas limitações e sabendo que o que dá para nós podermos fazer, nós iremos fazer de maneira aceitável e agradável a Deus, porque nós iremos fazer com toda a vida, né? Com todo o esforço de vida que nós temos, porque nós entendemos que fomos salvos para servir e devemos servir com toda a vida, com toda a alegria ao Senhor Jesus e às pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, a gente tem que pensar o seguinte: como que a humildade de Cristo deve nos impactar? Como que a humildade de Cristo deve nos impactar? Como que a humildade de Cristo, nesse ensino que estive passando para vocês, deve estar impactando a sua vida? Nossos relacionamentos estão marcados por atitudes que refletem a humildade de Jesus Cristo? Olha que pergunta difícil, né? Nossos relacionamentos estão marcados por atitudes que refletem a humildade de Jesus Cristo? Quando consideramos nosso relacionamento com Deus, devemos crescer no entendimento de que Ele é Deus e nós não? Porque uma das características da pessoa que vive e anda em humildade como Jesus andou é reconhecer que Deus é o Senhor. E o próprio Cristo deu exemplo disso aqui na Terra. Quantas vezes Jesus Cristo falava sobre Deus o Pai, reconhecendo a autoridade, o poder, a soberania de Deus. E mesmo sendo Ele Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Se entendemos que nosso relacionamento com Deus está fundamentado em nossa união com Cristo, uma união que é imerecida porque nós somos pecadores, este entendimento deve então produzir um comportamento humilde em nossa vida. Ou seja, se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós nos relacionamos com Jesus, se nós aprendemos com Jesus, aquilo que eu falei no início, Mateus 11:29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se nós aprendemos com Jesus, nós então estaremos assim desenvolvendo um relacionamento e um comportamento de humildade na nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, para aqueles que querem andar em humildade como Jesus andou, não há lugar para orgulho. Não há lugar para orgulho. Quando nós reconhecemos que nosso relacionamento com Deus está inteiramente fundamentado na graça. E eu quero terminar lendo para vocês, né, uma parte do texto da nossa lição que acho importante para concluir assim o nosso estudo. Humildade de nossa parte contribuirá com a busca da união em nossa família e em nossa igreja. Ao invés de orgulhosamente promovermos nossas próprias preferências e agendas, a humildade deve levar-nos a considerar os outros superiores a nós mesmos. Podemos trabalhar com os outros crentes no sentido de penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Nossas ações refletem as ações de Jesus. E aí vem a pergunta: será que as nossas ações estão refletindo as ações de Jesus, que é manso e humilde de coração? Fazemos as coisas sem partidarismo? Sem politicagem? Buscamos o interesse dos outros? O nosso estilo de vida revela uma prestativa atitude semelhante à de Cristo com relação aos outros? Como nosso humilde Salvador, nossa vida indica que estamos dispostos a servir os outros, mesmo que isso signifique nosso sacrifício pessoal? Jesus deixou a vida para a morte.
sacrifício. Para que nós pudéssemos ter vida, ele teve que se sacrificar. Muitas vezes, algumas atitudes de humildade que nós devemos desenvolver, elas vão requerer sacrifícios. Vão requerer que a gente venha abrir mão de conceitos, preconceitos, de definições, de ideias, para entendermos o bem comum. Por isso que a palavra de Deus é clara em dizer: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que pode e sabe buscar o bem comum e não faz, comete pecado. A humildade é uma atitude que nós devemos estar buscando ter em nossa vida, conforme Jesus Cristo, andando em humildade como Jesus, para buscarmos assim o equilíbrio e o bem comum. Para podermos assim buscarmos a união, tanto na nossa família, na nossa casa, como na nossa igreja. Jesus Cristo carregou uma cruz por amor. Ele deixou a sua glória para ser humilde. Ele deixou de ser, podemos assim dizer, mestre para ser servo. Ele deixou a vida para morrer e nos dar vida. Que essas atitudes que compõem assim um tripé fundamental da humildade de Jesus seja também atitudes que venhamos a estar buscando na nossa vida. Entendermos, que precisamos ser humildes, entendermos que podemos servir aos outros e entendermos que muitas vezes, para servir aos outros e buscar o bem comum, nós vamos ter que nos sacrificar pessoalmente. Andando nos passos de Jesus, vamos caminhar juntos? Vamos andar juntos? Vamos andar em humildade como Jesus andou? Vem comigo, vamos fazer isso. Esse é o desafio para cada um de nós cristãos no Senhor Jesus. Andar como ele andou. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até o próximo domingo. No próximo domingo nós estaremos estudando, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar estudando sobre essa ideia de andando nos passos de Jesus, vivendo com uma missão, assim como Jesus viveu. Jesus viveu aqui na terra com uma missão. Nós vamos viver também esta missão. Vamos aprender qual é a missão e vamos viver. Deus abençoe, meu querido. Fique na paz. Não esqueça do nosso culto logo mais às 19 horas, o culto de celebração ao Senhor. Chame a sua família, participe, para que possa ser algo abençoador para a sua vida. Um abraço. Até a próxima.